A gente conversa agora com Boris Casoy sobre este mesmo tema. A gente segue falando sobre ICMS, os posicionamentos dos estados, os posicionamentos do Congresso e também do presidente da República, para saber sobre essa queda de braço dos combustíveis, né? As atitudes dos governadores. Boris Casoy, eu disse antes aqui, na sua entrada anterior, mas você não estava me ouvindo, que você é tão experiente e tão bom de televisão que mesmo sem me ouvir, você conseguiu fazer uma leitura labial e percebeu quando eu parei de falar. E só assim você começou a falar para dizer que estava sem áudio, viu, Boris? Você é generosa. Bom dia, Elisa. Bom dia, assinantes. Olha, eu concordo basicamente com tudo que o Mollica disse. Eu não vou repetir a aula que ele deu. É aula. O Mollica esgotou o assunto de maneira muito interessante. Não há solução, não há uma solução mágica para a questão do preço da gasolina. Tem um preço internacional, o petróleo subiu, o dólar subiu no Brasil, a inflação está elevada, né? Existe um monte de problemas menores que são acessórios e que conduzem a essa subida de preço. Eu estou chamando de menores porque o grande problema é o câmbio e o preço dos combustíveis. De alguma maneira, isso tem que sair de algum lugar e ser pago por alguém. Então, se você não pagar hoje, você vai pagar amanhã. Existe uma ideia de usar os dividendos da Petrobras, é uma ideia atribuída ao presidente Bolsonaro. Existe uma ideia de você criar um fundo de estabilização, provavelmente usando também esses dividendos da Petrobras. Eu não sou técnico, eu não posso, avalizar esse tipo de decisão. Agora, é uma decisão muito ao gosto dos políticos, especialmente bolsonaristas, porque o preço da gasolina tem consequências eleitorais e consequências eleitorais graves, como a inflação tem também. Então, quando o Mollica se refere a uma reforma tributária, eu acho que ela é necessária. Os nossos impostos são um hospício para o empresário e um fardo muito pesado para a população, especialmente para a população mais pobre. Eu não vou decodificar tudo que o Mollica falou, porque foi muito interessante e muito bem apanhado. Essa manifestação do governador Wellington Dias, que é do PT, e essa manifestação agora sobre ICMS, é claro que tem um fundo político. Não pelas razões, eles podem ter razão, mas pela oportunidade. Foi exatamente em cima do momento em que a candidatura Lula cresce e a candidatura Bolsonaro cresce em rejeição. Então, este momento é um momento politicamente recomendável para as oposições para dar uma hostilizada no Bolsonaro. O ICMS não é tão insignificante como diz o governador. O ICMS, você viu, em São Paulo é 25%, varia, ele acaba variando, é uma fórmula mais complicada, é uma fórmula matemática, não é uma simples aplicação. Mas digamos que seja 25%, uma média. Em setembro eu vi que foi 27,5%. Isso vai variando, mas é bastante, é bastante. Agora os estados não vão abrir mão desse tipo de imposto. Então, a conclusão é a seguinte: para você dar uma reduzida no preço da gasolina, não resolver, porque a gasolina vai continuar cara enquanto o petróleo continuar lá no alto.
Para você dar uma reduzida, você precisa de uma reforma tributária. E há forças muito grandes contrárias a essa reforma tributária. Porque uma reforma tributária é uma disputa. Quem vai pagar a reforma tributária? Quem perde e quem ganha? E fazer uma reforma tributária, convenhamos, em época eleitoral, nem no Vaticano as pessoas não querem. Quem está por cima não quer nenhuma modificação. Então, nós vamos continuar sem reforma tributária, pelo menos até depois das eleições. E depois das eleições, uma reforma tributária no Brasil vai ser muito, muito difícil. É uma luta, é uma contenda, como é que vai ficar isso? Mas, por enquanto, nós temos um sistema maluco, onde os pobres acabam pagando mais imposto que os mais ricos. E o total da população chega a 5 meses do que você recebe de salário, de aluguel, etc, etc. Você trabalha, você capta, você recebe 5 meses e esses 5 meses você doa para o Estado, você doa para o governo federal, municipal e os governos estaduais. E isso não é mais possível continuar dessa maneira. Eu completo, Elisa, isso é uma vergonha. Muito bom, você que está acompanhando a gente ao vivo aqui para todo o Brasil, poder ouvir Boris Casoy, poder ouvir Fernando Molica e formar o seu senso crítico, né? Inclusive, o quanto o eleitor tem de ficar atento às movimentações do Congresso Nacional, porque eles detêm uma parte importantíssima das movimentações que depois refletem na vida do cidadão, não é, Boris? Obrigada por enquanto, já nós conversaremos novamente, tá bom, Boris? Tá bom, espero. Obrigado a você, Elisa. Claro que o Congresso, claro que depende do Congresso, essa reforma tributária, quase tudo depende do Congresso. O Congresso está olhando para as eleições. Que reforma tributária, nada. Precisa modificar também a lei eleitoral, precisamos alcançar o voto distrital para melhorar a nossa representação. Nossa representação é uma representação parlamentar, é uma porcaria. Boris Casoy. 8h55, quase virando 8h56. O quadro Liberdade de Opinião volta daqui a pouco com Fernando Molica, com Boris Casoy mais uma vez, para analisar as movimentações para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro e a deportação também do tenista Novak Djokovic, da Austrália. É daqui a pouco, então fica aqui o convite para você que nos acompanha.